Hey guys, how are you doing? Gente, olha só, hoje nós vamos fazer a prova da UX 2016, tá bom? Eu acho que essa forma de revisão ficou bem interessante, vocês já estão fazendo outras provas, né? Então, por isso que eu pensei, então vamos fazer a revisão gramatical em cima das provas, que eu acho que assim a gente já está vendo duas coisas, vocês já ficam mais familiarizados ainda com a prova da UX, que é bem importante, visto que temos vários alunos que irão realizar essa prova, e também a gramática e a revisão gramatical a gente faz dessa forma. Eu acho que para vocês é mais válido, tá bom? But, se vocês tiverem dúvidas, problemas com pontos gramaticais específicos, ou vocês me digam: "Alana, eu gostaria de revisar voz passiva. Alana, eu gostaria de revisar os conditionals, first conditional, second conditional, third conditional", ok? Por favor, me sinalizem, que daí a gente faz uma revisão assim também, certo? Então vamos lá, hoje a gente vai fazer a prova de 2016. O que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui, lembra da semana passada, a prova de 2015 que a gente fez? Olha só, esse texto aqui de 2016 é um texto mais longo, tá bom? Então já chama atenção por essa diferença. Aqui em 2016, a UX já começou a ter uns textos um pouco mais específicos, também, certo? E também mais longos. Por que eu digo específicos? Olha aqui a fonte: BBC, Culture, Story, Victoria and Albert Cultural Impact. Então, até a fonte que eles usam acabou sendo uma fonte um pouco mais específica para leitura de inglês. It is the BBC website, okay? The title: Victoria and Albert: How a Royal Love Changed Culture. Victoria and Albert: How a Royal Love Changed Culture. Yes? Como um amor real mudou a cultura. So, I know that we are talking about Queen Victoria. Eu já consigo perceber que vai ser um texto mais específico, of course. I am talking about Queen Victoria. It is about culture, because it says here. Então, eu já sei que esse texto aqui, eu vou ter o quê, guys? Eu vou ter um vocabulário mais específico. Provavelmente eu vou encontrar palavras que eu não conheça, então eu tenho que entender essas palavras através do contexto do texto, certo? Então esse é um texto, ali em 2016 a gente já consegue ver que a leitura tem que ser mais detalhista, ok? I have to pay more attention to understand the text. Very important, ok? Sempre faço o título, a fonte e depois eu vou para o texto. O que eu quero que vocês façam? Enquanto vocês estão lendo esse texto, you are going to underline, ok? Eu quero que vocês destaquem as palavras que vocês não conhecem. Não procura no dicionário agora o significado, não. Só destaca no texto, enquanto vocês estão lendo, destaca as palavras que vocês não conhecem. Esse é o exercício número 1, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura agora do texto, vocês irão fazer aí a leitura do texto, e eu já quero que vocês sublinhem as palavras novas. No final no final da prova, vocês não vão pesquisar essas palavras no final da leitura do texto, não, vocês só vão destacar essas palavras, a gente vai fazer a leitura do texto, iremos ler o texto, iremos realizar a prova. No final, como exercício de aula, vocês irão pesquisar essas palavras para colocar no glossário. "Ai, Alana, eu não estou fazendo mais o glossário", deveria, because the glossary is very, very important. É a maneira que nós temos de conhecer palavras novas, já falei para vocês. Então, se vocês não estão com o glossário aí, eu quero que vocês façam a leitura, copiem numa outra folha, depois, né, como exercício, mas eu quero que vocês pesquisem as palavras em português e vocês irão fazer o glossário.
you are going to do the word in English, the meaning and the synonym, ok? Lembra? Então, eu sempre faço a palavra, o significado e o sinônimo, ok? Good. Então, esse é o exercício. Quando a gente terminar a prova, vocês já irão fazer esse exercício em aula, certo? Guys, agora eu quero que vocês façam a leitura, ok? Lê o texto, try to understand, faz a leitura do texto devagar. Remember, it's not about, como é um exercício, como aqui na aula nós estamos fazendo um exercício, vocês não precisam fazer a leitura rápida, pelo contrário, tá bom? Quero que vocês façam uma leitura com muita atenção, very meaningful, that's the idea, ok? Então agora pausa o texto e faz a leitura, pausa o vídeo e faz a leitura do texto, ok? Let's go. Certo, guys? Vocês devem ter sublinhado algumas palavras, então, que é o exercício quando nós terminarmos a prova, ok? So, let's see. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas do texto nas linhas 2, 7 e 20. In this case, what I am revising here, okay? I am going to revise the prepositions, right? So here we are studying and I am revising the grammar, right? So let's see, I have 2, 7 and 9. Já tenho aqui o espacinho certo, where I am going to complete. So number 2, sorry, let me remove this one, otherwise I cannot use. Okay. So number 2, when Queen Victoria inherited the British throne just a few weeks after her 18th birthday, there was immediate speculation who she would marry. And speculation, ok, tinha uma especulação sobre com quem ela iria casar. Provavelmente is this, right? Okay, number 2. Queen Victoria's mother and the government had expected her to marry cousin Prince Ernest. When Victoria fell in love with the younger brother Albert, the public was fascinated. So maybe then, so, okay, that I am completing here. Gift giving as we know it now, okay? So gift giving as we know it now took its form, Victoria and Albert too. What is this part? Essa daqui da linha 20, que eu acho que é importante vocês prestarem atenção. Gift giving, dar presentes, como nós fazemos agora, como nós conhecemos agora, tem essa forma, ok? Took its form, fazemos dessa forma, porque nós, ok? Victoria and Albert too. So, o dar presentes como nós conhecemos agora tem essa forma vinda da Vitória e do Albert também, ok? Quer dizer que nós fazemos dessa forma because of them. Essa daqui da 20 eu acho que pode complicar um pouquinho, ok? Então, presta atenção se vocês entenderam a sentence. Gift giving as we know it now. Faz uma pausa aqui, ó, para vocês conseguirem entender a frase, guys, senão vai ser very difficult. Então, o dar presentes como nós conhecemos agora, tem esse formato vindo da Vitória e do Albert também. Ok? Yes? So, let's see. The correct answer is letter D, okay? About, so, under, okay?
About, so, and under, letter D. So let's see. There was an immediate speculation about who she would marry. Ok? Teve uma especulação muito grande sobre com quem ela iria casar. Ok? Queen Victoria queriam que ela se casasse com o Prince Ernst. So when she fell in love, então, quando ela se casou, yes, we can see the conjunctions here. Yes, very, very important. Então, quando ela se casou, o gift giving took its form under Victoria and Albert, ok? Então, ele tem esse formato sob, ok? Yes, so letter D, ok? Number 2, assinale a alternativa em que o termo noted melhor substitui o vocabulário sublinhado sem prejuízo para o sentido da oração. O que eu tenho que fazer aqui? A palavra é noted. So, espero que vocês façam isso, tá bom? Coloca aqui do ladinho, guys. We are going to write here. Let me see. You are going to write here the part, okay? Noted, or noted, it's what? It is a verb. This verb, it is in the past simple, right? Or in the past participle. Então, eu já consigo ter uma ideia. O noted dá uma ideia de what? Write, wrote, right? Né? Provavelmente dá essa ideia de escrever, anotar algo, but eu vou ter que ler as sentences para ver qual que melhor se encaixa. This warm, overwhelming love shared by a queen and her prince would change British culture forever. This overwhelming love shared. Não, é dividido entre eles, shared, so it's not noted. In addition to paintings and sculpture, the couple also commissioned love tokens from jewelers and helped boost. Commission loved noted, no. Okay. C. At Christmas 1841, the Queen gave Prince Albert a painting by, she gave, she noted, no, ok? She gave, ela deu a ele. Madonna, painted by, que foi pintado. Aqui é que está o pega-ratão, right? Because note pode dar, eu posso pensar que dá uma ideia de pintado. Não, guys. The correct one is letter E. Victoria wrote in her journal. Albert was enchanted by it. She wrote down. Okay, so she took notes. Just a minute. Sorry, guys. Changing of weather, right? So, here I have Victoria wrote in her journal, so she noted in her journal, okay? She wrote down, ela fez a anotação, ela escreveu. So the correct one is letter E, okay? A letra E. Number 3. Considerando o texto, assinale a alternativa em que o termo presente na coluna B traduz o da coluna A. What I have here, glossário. O que eu tenho aqui? Os exercícios de glossário, por isso, de vocabulário. Por isso que eu digo que é tão importante a gente continuar fazendo glossário. Como eu vou fazer esse exercício? Ah, eu já sei essas palavras da coluna A. Ok, no problems. Considerando o texto, very important. So it is according to the text. Ai, Alana, eu tenho que voltar para o texto para ver, mesmo que eu já sei as palavras? Sim, preciso voltar para o texto, mesmo que eu já sei as palavras, porque é o exercício que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Linha 9, companheiro. Vamos ver se o 9 dá a ideia de companheiro. The media made of the fact that the queen's fiancé was her own choosing. No, okay? It was the fiancé. Here is the noivo. Então, não é o companheiro,
it's not correct. Overwhelming, linha 10. Será que dá uma ideia de incomum? I don't know. Let's see. 2. Okay, when we have the overwhelming, let's see, line 10. This overwhelming love shared by a queen and her prince would change culture. Ok, foi um amor incomum, ok? Mas a ideia de esse overwhelming love is the idea of irresistível, amazing, ok? É muito mais do que o incomum. Overwhelming, in this case, would be irresistível, okay? So that one, it's not correct. So the incomum, no. Let's see, letter C, okay? Boost and impulsionar. Oh my God, sabe quando vem aquele feel and you don't? You know when you were almost sneezing and you don't sneeze? Okay, boost, linha 16, impulsionar. So let's see. 16, here. The couple also commissioned love tokens from journalists and helped boost that industry. E ajudou a impulsionar aquela indústria. Ok, então a C eu já sei que poderia ser. Ok? Poderia ser. Fondly. 28. Vamos ver o fondly lá no 28. The Queen, here. The painting by a queen as a present for Albert. No. Over a decade after his death, the queen wrote fondly about the painting in her journal. Okay? So the queen wrote fondly. Ela escreveu amorosamente, ela escreveu, ok? Very fun of something. Cuidadosamente, não. Ela não escreveu cuidadosamente, ela escreveu amorosamente. Tartan, the said, hi teacher, I don't know this. Ok, lá na 47, olha só. We are talking about Scotland, ok? Se eu já estou falando sobre Scotland, where do we have the tartan? Here. But when the queen fell in love with Scotland, visiting her home, she could the rest, and suddenly tartan was immensely fashionable. De repente, a seda, não, guys, porque eu tô falando de Scotland. Então, o xadrez, a saia xadrez, aquele tecido, ok? Axadrezado. So, the tartan here, it's not the seda. Hi, teacher, ok? But, pelo contexto, eu consigo ver que não seria seda, porque eu estou falando de Scotland. So, the correct one that I have is letter C, boost, impulsionar. Ok? Good. Com base no texto, é correto afirmar que foi Vitória que pediu Albert em casamento. Eu lembro que eu li. No, guys. We are not going to remember. We have to go back to the text and find the answer. Ok? Vamos ver a número 1, se foi a Vitória que pediu o Albert em casamento. Ok? Aqui em cima, with the younger brother, the media, aqui na 8, the media made much of the fact that. Ok? Então a mídia ficou muito surpresa e fez um grande auê, made much of the fact that. The fiancé, o noivo, foi escolha dela, and that she, being on higher rank, had proposed. E que ela, estando num posto muito maior, foi quem had proposed, quem pediu em casamento. This expression here, had proposed, é o pedir em casamento. Então, eu sei que a número 1 está certa, porque na linha 10 do texto eu consigo ver essa resposta. É isso que eu quero que vocês saibam, ok? É isso que eu quero que vocês façam nos exercícios quando nós estamos realizando a prova. Voltar lá para o texto e ver aonde que diz a resposta.
ok? So, take for granted pode ser traduzido como o que recebemos como doações. Ok. Eu sei que o take for granted é uma expression que take for granted é quando eu tomo algo por garantido, quando eu tomo algo por certo. Provavelmente não seja, but volto lá na linha 11 para ver. Many of the traditions we take for granted today and the legacies emerged from. Então, muito das tradições que nós agora já tomamos como garantido, já tomamos como certo, vieram do casamento de Victoria e Albert. So, o take for granted, no. Então, eu já sei que a number 2 não está correta. Albert e Vitória eram artistas talentosos. Ah, falaram que eles eram artistas, mas será que eram artistas talentosos? I have to see this part. Where do I have this? They talk about accomplished artists. Just let me see. It was a present. Here, 14. Both the Queen and her consort were accomplished artists. This idea of accomplished artist dá sim o accomplished na ideia de talentosos, como se eles já eram artistas que já conquistaram algo. Então, a ideia de talento, ok? Então, a 1 e a 3 estão certas, de acordo com o texto, so the correct one is letter D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Ok? Good. Em relação à expressão engagement ring, é correto afirmar que o segmento, an item little known in Britain in the first half of the century, encerra uma. I have to see here the conjunctions, ok? If it is, se é uma comparação, se é uma conclusão, se é uma explicação. So let's go to line 17, ok? Vamos lá na 17, and then we are going to see, where do we have the 17? When Prince Albert gave Queen Victoria an engagement ring, an item little known in Britain in the first half of the century, he began a new fashion that has endured ever since. Okay? So, I am explaining, eu estou explicando aqui algo sobre o engagement ring. I am giving extra information about the engagement ring, right? Eu já vejo aqui, ó. Eu estou dando, porque se falar, when Prince Albert gave Queen Victoria an engagement ring, he began, taranã, ok, mas aqui eu estou dando extra information, right? Eu estou dando mais informação, eu estou explicando por que isso daqui foi tão importante, porque era pouco conhecido, ok? Na primeira metade do século XIX, na Inglaterra, ok? In Britain. So let's see what we have for the engagement ring. É uma comparação? Eu estou comparando algo? Não. Eu estou concluindo algo? Não. Eu estou exemplificando, estou dando um exemplo? Não. Mas sim, eu estou explicando. Eu estou dando extra information. Eu estou dando uma explicação maior sobre algo. Então, eu estou explicando. Letra D. Olha só, guys. Eu já consigo perceber que é uma explicação, sim. When Prince, tananã, o engagement ring. Eu estou explicando por que esse engagement ring was so important. Porque era um item. Então, como eu estou falando desse item, eu estou falando do engagement ring. Eu não estou falando do ato de entregar ou algo assim. So, era um item pouco conhecido. Ok? Então, é a letra D, que é uma explicação. Ok? Good.
Assinale a alternativa cujos elementos melhor substituem, respectivamente, os termos sublinhados a seguir. So, let's see. Despite the fact that... Olha o que é a questão gramatical nessa prova, né? Então, a gente está na 6 e a gente viu que é interpretação de texto and conjunctions. Interpretação de texto and conjunctions, right? So, despite the fact that Victoria and Albert often favored artists from German, Scottish authors Robert also owe deviam, okay? Victoria adapt. In fact, the royal couple's love of Scotland. So, let's see. 42 e 43. Despite the fact that... voltamos lá para a linha 30. Tem que voltar para o texto. Não posso só ali, eu tenho que entender no texto. Despite the fact that Victoria and Albert from Germany, they also commission British artists. Okay? So, despite the fact that, apesar de a gente ver que a Victoria, eles sempre favoreciam os artistas alemães, eles também British artists, ok? So, despite the fact, ok? Apesar deles também fazerem isso, gives one idea, right? So, 42 and 46. Scottish authors, also, então eles também deviam. In fact, na verdade, changed the very idea of the British. Ok? Então, pode dar uma ideia de, na verdade, também. So, let's see the part we have here. Ok? Eu já sei, eu acho mais fácil a gente ver o in fact primeiro. Ok? Because despite the fact, apesar de, ok? But in fact, como dá essa ideia de na verdade, because of it, vamos ver, ou because of it, the royal, no. Because of it, I cannot, porque não está dando uma razão, ok? Por isso, por causa disso, no. In reality, na verdade, poderia. Besides, além disso, no. So, então, ok? In truth, aqui está o pega-ratão. Que como o aluno traduziu o in fact pelo na verdade, aqui, se eu for traduzir literalmente, eu teria o na verdade, ok? Então, vamos prestar atenção nessa daqui. Poderia ser. Então, digamos que eu fiquei entre a B e a E. Despite the fact that Vitória... Então, apesar deles fazerem isso, although they did that, embora eles fizessem isso, eles também faziam. So, yet, ainda que eles fizessem isso, não. So, the correct one is letter B. Eu já sei que a correta é a letra B. Ok? What I have to do. Como que eu quero que vocês façam? Chegou aqui na linha 30, chegou aqui, achei o despite the fact that, vai lá na linha 30, lê ou a frase, ou lê o parágrafo para entender essa. We have to understand, ok? Vocês têm que entender what the conjunction is talking here. Ok? Eu tenho que entender o que a conjunção está querendo fazer aqui. E depois, no number 2, o mesmo. Então, eu tenho que voltar para o texto para ver. Depois que eu entendi, que eu entendi o texto, eu vou para cá. Por quê, guys? Quando os alunos, eles vêm para respostas. Minha sugestão, ok? Quando o aluno, ele faz esse tipo de exercício e ele já lê as respostas para tentar responder aqui, ele se perde. Porque daí ele sempre começa a ver que 2 ou 3 são possíveis. Quando eu leio o texto primeiro, eu já crio uma imagem na minha cabeça de qual resposta poderia ser, porque eu entendi o texto, eu compreendi aquela frase. Aí depois eu venho aqui, certo? Sugestão, quando vocês tiverem assim, esse tipo que vocês têm que substituir, tanto a 5 quanto a 6,
façam dessa forma. Façam a compreensão do texto, primeiro a compreensão do segmento que está sendo apresentado, e depois vocês achem a resposta. Ok? Yes? Okay. It's strange because they don't have it. Ah, the 7 is here, okay. So, com base no texto, analise as proposições a seguir quanto à sua veracidade. O pronome. His, da linha 28, se refere a Albert, na linha 27. Vamos lá. Se o his se refere a Albert. Let's see. Tem que começar aqui, né? The painting was commissioned by the Queen as a present for Albert in... No, I have to go back earlier, ok? Nesse daqui eu vou ter que voltar um pouquinho mais. They loved to surprise each other with a secret present, surprisingly sexy painting of the young Victoria, okay, by German artist, 573. The painting was the Queen as a present. Então, ela foi um presente para Albert in 1953. Over a decade after his death, the Queen wrote fondly about the painting in her journal as my darling Albert's favorite picture. Okay? So in this case, the his over a decade after his death, ok? Depois de uma década da morte dele, ela escreveu, wrote fondly, ok? Então, o his é o de Albert, então eu já sei que é o verdadeiro, ok? Sorry, guys, aqui ficou um pouquinho confuso, ok? Mas vocês têm a prova também. Então, eu já sei que o primeiro é o verdadeiro, ok? They, será que o they está se referindo a artists lá na linha 30, 31 e 30? Let's see. 31 e 30. Despite the fact the artist from Germany, they also commissioned. They, quem? A Victoria and Albert. So, o they here não é os artists. Então, eu já sei que é falso. Ok? Já sei que aqui a segunda é falsa. Whose refere-se a Queen na linha 34, vamos ver, 35 e 34, se refere a Queen. The Queen also loved the works of pre-Raphael rebel under social painter, whose portrait of her, de quem o retrato dela, de quem? Do painter, ok? Whose portrait. Lembra que o whose é uma ideia, é o pronome que eu estou mostrando, ok? That is the possessivo, ok? Because I have the who, quem, whose, de quem, então eu estou mostrando a posse, ok? Whose portrait of her, tá, teacher, mas foi o portrait dela. Sim, aqui tem o dela, o of her aqui. O whose portrait é o portrait do pintor, ok? So it's false. So what I have here is letter C. Verdadeiro, falso, falso. Voltando para o texto, sempre. Ok? 8. Com base no texto, analise as proposições a seguir quanto à sua veracidade. Tornou-se rainha devido a um grande clamor popular. Será que ela se tornou rainha por causa do glamour popular? Yes, no iniciozinho ele fala. No. When Queen Victoria inherited the British throne just a few weeks after her 18th birthday, there was an Amazon. No, não for. Depois ouvi isso. Ok? So the first one, false.
contribuiu para eliminar a animosidade existente entre Escócia e Inglaterra e visitava sua casa na Escócia sempre que possível. Let's see when we are talking about Scotland. In the end, okay? Where we have when we are talking about the Scotland here, Scottish authors. Oh, Scotland and England's rivalry remained at a fever pitch, with Scotland seeing itself as superior. But when the Queen fell in love visiting her home as often as she could, então, eu já sei que ela visitava a casa dela sempre que possível por causa dessa expression as often as she could. The rest of the British did likewise. Yes, então diminuiu muito mais. Okay? Also changed the very idea of the British. Também aqui também a gente pode ver, ó, como eles tinham um amor muito grande por Scotland, também trocou o que era a ideia de ser British, ok? Britânico. Então, sim, diminuiu muito. So, the correct one here I have. The first one is F, a letra A. Porque tornou-se rainha, não. Mas ela contribuiu? Sim, ela contribuiu. E ela visitava a sua casa sempre que possível por causa da expression as often as possible. Ok? Então, letra A. Com base no texto, é correto afirmar que a palavra heritage pode ser substituída por patrimony. I don't know, let's see. The 50. Where I have line 50. Voltei para o texto. Sempre tenho que voltar, senão é a problem. So artistic collectors such as the Queen and the Prince were absolutely vital part of Britain's artistic heritage or patrimony, okay? And their love, okay, yes. A herança, o patrimônio, poderia ser, faz sentido, ok? Então, a poderia ser. Era comum na Inglaterra pré-vitoriana presentear a futura esposa. Não, eu já sei que era incomum. Por quê? Lembra que ela lembra bem nessa questão number here. The engagement ring, na questão número 5, é an item little known in Britain. Então, eu já li aqui muito bem, já entendi muito bem para fazer a questão número 5. Posso voltar lá para 17, 18 de novo, volto para o texto, vejo onde é que tem todo esse formato. Ok? An item little known. Little known, eu já sei que é uma ideia de pouco conhecido. Ok? So, in this case, não. Eu já sei que vai ser o falso. Ok? Albert mandava buscar as árvores de Natal na Alemanha. No, we are talking about, ok? Ele trouxe essa ideia do Christmas tree, mas ele não mandava buscar as árvores de Natal. Ok? No, we are not talking about this, but okay. A painting whose portrait, where we are talking about the Christmas tree. Let's see. He wasn't changed by it. There is one part here that they are saying, right? Heritage helped to transform Queen Victoria, successful artists. Here, in 23 and 24. The Christmas celebration, começa lá na 22. And Christmas celebration, and of course, we all know how Albert helped introduce the German tradition through the Christmas tree into the British life. Então, ele ajudou a introduzir essa tradição da árvore de Natal na
vida dos ingleses, mas não que ele trazia da Inglaterra a árvore, trazia da Alemanha a árvore, ok? So, that one is false, de acordo com o texto. Então, a única que está certa é a letter A, ok? A letra A. Número 10, let's see, de acordo com o tense, é correto afirmar que Lancer passou a ser contratado pelo casal real após fazer a pintura do cão de Albert. Yes, we talked about this. A moldura do retrato foi trocada por outra de cor preta em sinal de luto. Será que foi a moldura que foi trocada? Vitória costumava escrever, não, ela escreveu para alguns. Os ingleses passaram a construir a casa no estilo escocês? Não, eles começaram a viajar muito para a Scotland. Os autores deviam dinheiro? Não. Na expressão, olha só, vamos ver aqui. So we are going to see letter A and letter E, ok? Que pode ser um pouquinho que a gente pode ficar com dúvida. So first we're going to see this, Robert and Sir Walter Scott, okay? So I am going to see here. Scottish authors also owe a debt. A debt. A debt eles deviam uma dívida, mas não de dívida de dinheiro, right? Eles tinham uma dívida moral, porque ela conseguiu trazer eles, ok? Conseguiu mostrar mais as obras deles, conseguiu expandir as obras, eles ficaram famosos. So, this is the idea of owing a debt. Okay? Yes? And then when I have the here, ending answer of the prince's favorite greyhound was engaged to paint their pets from then on, ok? Então, depois ele deveria pintar sim os pets deles, ok? Yes? Good. So, the correct one is leather A. Passou a ser contratado pelo casal, ok? Após fazer a pintura do cão. Yes, it is correct, letter A. Guys, what we're going to do now? O que eu quero que vocês façam agora? Quero que vocês voltem para o texto, vejam as palavras, o vocabulário diferente, ok? O vocabulário diferente que vocês têm aqui. Qual foram as palavras que vocês, lendo o texto, conseguiram entender, ok? Mas vocês não conheciam, exatamente. Então, vocês irão pegar as palavras que vocês não conheciam, and you are going to write, vai fazer o glossário de English, Portuguese, English, ok? O inglês, o português e o sinônimo, ok? English, Portuguese, synonym. O inglês, o português e o sinônimo. Depois, vocês irão fazer o seguinte, for example. Ah, teacher, eu não sabia o que era esse rank aqui. For example, or let me see this. When Queen Victoria inherited the British throne. Eu não sabia o que era o throne. Ok, pesquisei o throne, já sei o que é. I am going to copy, eu quero que vocês copiem. Ou a frase, ok? So you can copy this. Let me highlight this part for you so you can understand what you need to do, ok? Imagina, guys, que a minha dificuldade aqui era com o throne, right? Eu não sabia usar o throne. Ok. Agora, já sei o que quer dizer o throne. Cheguei lá. Alana, eu tinha que pesquisar o throne. Oh my God, ok. Achei o throne, right? Vocês irão pegar desde aqui, desde o início. Vai copiar essa frase ou pode copiar a expression para vocês colocarem em português, ok? Esse é o homework de vocês. Ok? Lana, what's the homework again? I am going to do this. Achei aqui a palavrinha que eu não conheço. Throne, eu não conhecia.
vou copiar no glossário, ok? Vou copiar a palavra, vou escrever em português e vou colocar o sinônimo. Se eu conseguir o sinônimo, aí ela não tem sinônimo, no problems, pode ser só English e português. Depois, ou eu copio a frase inteira, ou eu copio a expressão e vocês vão escrever em português, ok? Essa parte. Por quê? Eu já colocaria completamente aqui, eu já copiaria. When Queen Victoria inherited the British throne. Quando a rainha Vitória herdou o reino inglês, o trono inglês, ó. Porque daí eu já sei que a palavra tem que ser trono, não vai ser reino, entendeu? É isso que eu quero que vocês façam, ok? Depois, after that, you have to send me a picture. Depois vocês me mandam uma foto do glossário de vocês e das frases, ou do glossário e das expressões. Eu não quero a palavra perdida. É isso que eu quero que vocês façam. Eu não quero só throne. No. Vocês podem colocar British throne, ok? Ou vocês podem colocar toda a frase. Combinado? Esse daí é o exercício para vocês fazerem em aula agora. Ok? Então, já vou parar aqui o sharing with you. Vocês vão fazer esse exercício agora e depois vocês vão me mandar uma foto com o glossário e com as frases. Ok? Very well, guys. If you do have any questions, se vocês ficaram com qualquer dúvida, send me a message. Okay? And I wait for your exercises. Very well, guys. Talk to you soon. Bye bye.